Graças a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? De pé como nós estamos, em reverência à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia, o livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo 19. Conhecido na língua hebraica como Aleph Melahim. 1 Reis, capítulo 19. O versículo de número 6 e o versículo de número 7. 1 Reis, capítulo 19, versículos 6 e 7. Enquanto você localiza o texto, quero tributar a Deus a honra de poder estar compartilhando a sua palavra numa noite tão memorável como essa. Agradecer a confiança e a credibilidade que o pastor Luz França tem depositado na nossa vida. 1 Reis, capítulo de número 19. No versículo 6 e 7, quantos acharam, diga glória a Deus. Nos diz assim: e olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de azeite, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque longa ainda é a tua caminhada. Aleluia. Ouça mais uma vez, por gentileza. E quando Elias se acordou, numa versão mais ampla, ele viu que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Ele viu que estava lá uma botija de água, e ele comeu e bebeu, e tornou-se a deitar novamente. E o anjo do Senhor pela segunda vez tocou em Elias, e disse a ele: levanta, come, porque longa ainda é a tua caminhada. Sente-se glorificando o nome do Senhor Deus para todo sempre. Meus queridos amados irmãos, igreja do Senhor, volte-se para cá, toda atenção agora é pouca. Todos nós que somos leitores da Bíblia somos familiarizados com a história de Elias. Elias, o profeta dos profetas. Elias, o leão dos profetas da antiga aliança. Como eu não disponho de muito tempo, eu quero ser o mais sucinto e objetivo e didático na exposição dessa mensagem. Mas é importante nós entendermos, como palavra introdutória, que Elias viveu um tempo de maior apostasia espiritual. A Bíblia vai nos dizer que o rei Ourim, pai de Acabe, introduziu uma política de amizade com as nações pagãs e selou esta amizade, casando seu filho com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Todos nós conhecemos muito bem a história. A Bíblia vai dizer que Jezabel persuadiu Acabe, e esse, influenciado por Jezabel, ele começa não só a adorar a deuses estranhos, mas também a financiar altares a Baal. O texto, ele é muito claro em dizer que na mesa de Jezabel se assentava 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Acabe, iludido pela idolatria pagã, profanou e blasfemou o nome de Deus a tal ponto de construir um templo a Baal na capital de Samaria, que era a capital do reino do norte. Pois bem, nesse tempo de apostasia,
Deus então levanta um homem chamado Elias, o tisbita, de uma região pequena chamada Tisbé, de uma região insignificante. Deus levanta este homem que outrora era anônimo e lhe dá uma palavra poderosa, uma palavra audaciosa. O Senhor diz a Elias: mostra-te a Acabe. E vai Elias como porta-voz de Deus diante do rei Acabe e diz a Acabe: nem chuva e nem orvalho do céu cairá por 3 anos e meio, segundo a minha palavra. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, e nas entrelinhas vai também nos relatar, que esta palavra surge como afronta diante de Acabe, não só porque Acabe era rei, mas também afronta a crença a Baal, porque havia dentro desse misticismo da adoração a Baal, de que Baal era o Deus da fertilidade, de que Baal era o Deus das chuvas. E todos nós sabemos que o povo de Israel, que as tribos de Israel, elas nutriam, viviam e sobreviviam dependendo da chuva. Era um povo que dependia tanto da chuva, que pelo menos 2 se destacavam: a chuva temporã e a chuva serôdia. A temporã que caía no princípio da semeadura, e a chuva serôdia que preparava a terra para o tempo da colheita. Mas a Bíblia diz que nem chuva, que nem orvalho do céu caiu por 3 anos e meio. Não permita-me eu lhe dizer isso de novo. Por 3 anos e meio, as condições meteorológicas foram controladas pela palavra do Senhor que estava na boca do profeta Elias. Pois bem, é dentro deste contexto, é dentro destes anos de seca, que Deus prepara um dos cenários mais extraordinários da Bíblia. O cenário que seria o maior desafio do profeta Elias, o confronto dramático entre Elias e os profetas de Baal. O lugar desse confronto já estava marcado, seria o Monte Carmelo, que ficava entre as fronteiras de Israel com a Fenícia. É interessante essa geografia, porque seria entre o Deus fenício Baal e o Deus de Israel, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nestes 3 anos e meio, Deus vai preparar o cenário deste desafio. Mas é importante também dizer aqui nesta noite, que nesses 3 anos e meio, Deus também vai preparar Elias. Deus vai preparar o seu porta-voz. Por que não dizer nesta noite? Deus vai preparar o seu mensageiro. Deus vai preparar o seu profeta. Deus vai preparar o seu missionário. Deus vai preparar o seu representante. Como é que Deus faz isso, pastor? Primeiro, depois que ele entrega a mensagem a Acabe, Deus diz a ele: vai e esconde-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Só aqui, meus irmãos, eu já vejo uma grande lição de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, agora que tu entregou a minha mensagem, agora que tu foi o meu porta-voz, retira-te do cenário e esconde-te no ribeiro de Querite. Era como se Deus estivesse dizendo: a boca é tua, mas a glória é minha. Eu não vou deixar chover na terra, mas não é por tua causa, é por causa da minha palavra que está na tua boca. A primeira verdade é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou pregador, você é pastor, somos missionários. O que somos, pastor? Simplesmente boca de Deus. A glória é dele, o poder é dele, aleluia. Quem faz é ele. Quem está entendendo, levante a sua mão, diga glória a Deus. Deus disse a Elias: entrega a mensagem e esconde-te no Querite. Elias obedece, e Elias vai se esconder no Querite. O Querite, meus irmãos,
é uma fonte que ficava localizada diante do Jordão. Grave muito bem essa localização geográfica. Isso é Bíblia. Está aqui no capítulo de número 17 do livro de 1 Reis, no versículo de número 3. Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto do ribeiro de Querite, que fica diante do Jordão. Memorize isso. O Querite ficava diante do Jordão. Por que isso, pastor? Presta aí atenção, por gentileza. O ribeiro de Querite era uma fonte instável, era uma fonte que não era durável. O ribeiro de Querite era uma fonte que, para sobreviver, dependia das águas da chuva. O ribeiro de Querite era uma fonte pequena. O Jordão, todos nós que somos leitores da Bíblia sabemos que o Jordão é um rio histórico. O Jordão ficava logo adiante do ribeiro de Querite. O Jordão tem a sua nascente no Monte Hermon. O rio Jordão fazia fronteira com Israel, com a Jordânia e com a parte da Síria. O rio Jordão é um grande rio de peso histórico extraordinário. Basta lhe dizer que no hebraico Jordão, Iared, quer dizer aquilo que desce. Ele nasce nas favas do Cume Hermon e ele vai descendo dentro da geografia da Palestina e ele vai desembocar, você sabe aonde? Lá no Mar Morto. Pois bem, o rio Jordão já era naquela época um rio famoso. Deus disse para Elias: vai para o Querite, vai para uma fonte pequena, vai para uma fonte instável, vai, Elias, para uma fonte quase insignificante diante do Jordão. Elias obedece, porque ali Deus estava dando uma segunda grande lição para Elias, que também tem ensinado os seus missionários, os seus obreiros, os seus homens e as suas mulheres, que Deus tem levantado nessa última hora da igreja. Quando Elias vai para o Querite, era Deus dizendo para Elias: Elias, tu estás vendo o Jordão, as águas transbordantes, tu está vendo a fertilidade do Jordão, tu está vendo as águas transbordantes do Jordão, tu está vendo os povos que são ali, que estão circunvizinhando o Jordão. Existem aldeias que moram ao lado do Jordão, que dependem da água do Jordão, mas eu te trouxe para o Querite, para uma fonte rasa, para uma fonte insignificante perto do Jordão, para te aprender a segunda lição. Elias, tu não depende do Jordão para sobreviver. Eu sou o Deus do Jordão, mas eu também sou o Deus do Querite. Os moradores do Jordão não entendem por que Elias está lá no ribeiro de Querite. Eles não entendem isso. Bom, se não está chovendo, o primeiro ribeiro que vai secar vai ser o ribeiro de Querite. Será que Elias não sabe disso? Será que Elias não está usando a inteligência? Será que Elias é menino? Vai ficar numa fonte de águas rasas, vai ficar no lugar que, quando Deus fechar o céu por completo, a primeira fonte que vai secar é o Querite. Mas se eu estivesse lá, eu diria para os moradores do Jordão: irmão, não julgue Elias nessa pequena fonte. No Querite tem provisão de Deus, no Querite tem o sobrenatural de Deus, no Querite tem pão de dia, tem carne de noite, no Querite tem a presença de Deus na vida de Elias. Nunca julgue um lugar pela sua extensão territorial. Nunca julgue um campo pela sua renda financeira. Nunca julgue o lugar que você está como algo pequeno. Sabe por quê? Porque os moradores do Jordão passaram fome, mas Querite tinha lá, Elias no Querite tinha o sobrenatural de Deus. Você não está entendendo? Levante a mão quem ainda acredita no sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia. Lá no Querite, Deus estava preparando Elias. Lá no Querite, Deus estava moldando Elias. Lá no Querite, Deus estava lapidando Elias. Até que a Bíblia diz que o ribeiro secou.
Quando o ribeiro de Querite seca, meus irmãos, não pense que Elias se desesperou. Não se desesperou. E vou mais longe. Elias só saiu do ribeiro quando Deus mandou. Eu vou dizer de novo para você dar um glória bem inteligente para Jesus. O ribeiro acabou, os corvos não vieram. Elias, Senhor, eu só vou sair daqui se o Senhor me dizer para onde eu vou. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou aplicar a mensagem para a sua vida. Sabe por que Elias não se desesperou? Porque a Bíblia me ensina que quem tem fé não tem pressa. Eu vou dizer de novo: quem tem fé não tem pressa. Isso é Bíblia, pastor? É. Isaías capítulo 28, versículo 16 diz assim: eis que eu assentei em Sião uma pedra provada, preciosa, pedra de esquina, e aquele que crê nela não se apressa. Porque tem muita gente que quando vê o ribeiro secar, ele bate no peito, não sabe para onde vai, anda sem a bússola, sem um mapa, sem a direção, sem a orientação. Já preguei nesse púlpito e só vou lembrar que quando Paulo estava indo para Roma, o centurião Júlio mandou trocar de navio. Isso é a Bíblia, Atos capítulo 28. E a Bíblia vai dizer o seguinte, meus irmãos, que houve uma tempestade. Paulo disse para o centurião: haverá perdas no navio. E a Bíblia diz que o centurião não quis ouvir Paulo, porque pensou: Paulo é um prisioneiro, Paulo está sendo escoltado, coitado do Paulo, Paulo vai morrer decapitado. E o que é que esse preso entende de águas e de navio? O que é que esse preso entende? Se eu tivesse lá, eu dizia: ei Júlio, centurião, deixa eu te dizer uma coisa, tu está te baseando pela carta náutica, que é a orientação, ou pelas estrelas. Paulo está se baseando através da oração, da direção e do poder de Deus. Paulo estava tão orientado por Deus que Paulo disse para o centurião: o navio vai se perder, mas as 276 almas que estão neste navio, todas vão sobreviver. Eu vou dizer até tu da glória. Era Deus dizendo: ei Paulo, o meu propósito vai ficar de pé, vai ter perda no caminho, mas nenhuma alma vai se perder na minha presença. Sabe o que Deus estava dizendo? O navio vai se perder, mas você vai sobreviver. Eu prego para uma igreja inteligente: o navio vai se perder, mas você vai sobreviver. Quem é sobrevivente aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Elias, quando viu o ribeiro se secar, Elias não se desesperou. Não, pastor, não se desesperou. Quem tem fé só sai debaixo da orientação de Deus. Você conhece a Bíblia, e eu quero correr. Depois que o ribeiro se seca, Deus vai mandar Elias comer da mão de uma pobre viúva de Serepta. Eu disse para você voltar e analisar a geografia da coisa, que eu acho lindo. Para quem não sabe, a região de Serepta era a região dos povos inimigos. A viúva era dos povos inimigos. A aldeia era da região dos inimigos. Não fazia parte de Israel. Mas quando Deus quer, é assim que Ele faz. Você não entendeu não, você não entendeu não. Eu vou falar até você da glória. Quando Deus quer, de onde você menos espera, Deus traz. Quem acredita nisso? Quem acredita? Aleluia. Foi abençoando o profeta que ela foi abençoada. Pois bem, eu não vou me deter aqui, você conhece a história aqui, eu vou correndo. Depois que ele sai da aldeia, aí Deus diz a ele: agora sim, mostra-te a Acabe. E Elias volta e se revela a Acabe no final dessa sequidão de 3 anos e meio. E Deus já havia então preparado todo o cenário. Todo o cenário já estava preparado. O desafio
desafio de Elias é que todos subissem ao cume do Carmelo, e chegando lá, cada um ia buscar o seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, este seria o verdadeiro Deus. Agora redobre a sua atenção aqui, porque eu quero destacar algumas ações importantes que Elias tomou para que Deus respondesse com fogo. Mas escute o que eu vou dizer. Quando Elias traz essa proposta e esse desafio a Acabe, eu imagino que Acabe até zombou de Elias. Por quê? Porque havia uma desvantagem visível. Pense comigo, havia aparentemente uma desvantagem visível. Era 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera, ou seja, eram 850 profetas. Qual era a desvantagem, pastor? A desvantagem era numérica. Era 850 profetas contra só um, que era Elias. Só que Elias conhecia o Deus com que ele servia, o Deus que ele andava, o Deus que ele tinha comunhão. Sempre acredite, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Sempre você é a maioria. Dentro das eleições da política dos homens aqui na terra, eu acho interessante isso. Só é eleito quem é mais votado. Quem tem mais voto ganha. Mas na eleição divina é diferente, meu filho. A Bíblia diz que eu e você já fomos eleitos. Basta um voto só. Se ele votar em você, aleluia, você vale mais do que 850 profetas de Baal. Deus elegeu Elias e pronto. Pode Jezabel eleger 850. Deus disse para Elias: eu sou contigo. A desvantagem numérica parecia algo visível. Pois bem, havia uma outra desvantagem aqui ocorre na mensagem, escute. É que quem subisse no Carmelo era visível de que Baal tinha lá um altar. Baal tinha um altar no Carmelo, irmãos, em vários lugares, mas no Carmelo em especial. O altar de Baal era algo estupendo, grande, parecia um carro alegórico. Era as pedras todas ornamentadas, pintadas, bonitas. Lá no altar de Baal tinha sacrifício. No altar de Baal tinha 850 profetas. E vamos olhar para o altar de Elias. Redobre a sua atenção agora, por gentileza. Eu quero concluir a mensagem. Quando eu olhei para o altar de Elias, eu percebi visivelmente que o altar de Elias era mais simples, era mais humilde, era pequeno. Pastor, será que o senhor não está usando da sua imaginação para dizer isso? Vou lhe provar na Bíblia. Êxodo capítulo 20, no versículo de número 25. Deus disse para Moisés: Moisés, quando os filhos de Israel levantarem um altar para mim, eu vou te dizer que tipo de altar que eu quero. Está na Bíblia. Se fizeres um altar, farás, porém não farás de pedras lavradas, de pedras polidas. Como é que o senhor quer o altar, Senhor? Deus disse para Moisés: eu quero de pedra bruta. Eu quero de pedra bruta. Não, tu não entendeu, crente. Eu vou explicar melhor. Quem olhasse para o altar de Elias e olhasse para o altar de Baal ia dizer assim: mas esse altar é tão simplesinho. Olha o altar de Baal como é tão bonito. Elias conhecia a lei do altar. Então Elias, quando chega lá no cume do Carmelo, a primeira coisa que Elias vai fazer, diz o texto, é restaurar o altar, é procurar essas pedras brutas. Só aqui já tem uma palavra de Deus para mim e para você. A Bíblia não diz quem foi que quebrou o altar. A Bíblia não diz quem foi que esqueceu do altar do Senhor. A Bíblia não diz quem foi que deixou de usar o altar. Mas a Bíblia diz quem foi que restaurou o altar.
Porque Deus não está interessado em querer saber quem foi que quebrou, quem foi que danificou. Não, irmão, quem se interessa por isso somos nós. Quem pecou, quem caiu, quem fez, quem disse. Deus está interessado em quem levantou, em quem restaurou, quem foi que pregou, quem foi que foi atrás, quem foi que ganhou a alma. É nisso que Deus está interessado. A Bíblia diz que Deus usou Elias para restaurar o altar do Senhor. E como foi que ele fez isso, pastor? Eu estou correndo, irmãos. Ele pegou pedras brutas. Diga comigo, pedras brutas. O altar que Elias restaurou era feito de pedras brutas. Ah, meu Deus, eu vou falar. No altar de Elias não tinha pedras lavradas. No altar de Elias não tinha pedras polidas. No altar de Elias não tinha pedras ornamentadas. No altar de Elias não tinha pedras pintadas. No altar de Elias não tinha pedras de enfeite. No altar de Elias não tinha pedras decorativas. No altar de Elias não tinha pedras que trouxesse ornamento. O altar de Elias tinha pedra bruta. Pastor, o que é pedra bruta? Pedra bruta é pedra autêntica, pedra verdadeira. Quando tu levantar um altar para mim, não escolhe pedra, pega as primeiras que tu vê pelo caminho. Mas Senhor, o altar vai ficar feio. Lá vai, eu vou falar, escuta. O altar vai ficar feio, Senhor. Lá vem Deus dizendo assim: Elias, eu não estou preocupado com a beleza do altar. Eu quero saber se no altar tem fogo. Eu não estou preocupado qual é a marca do terno do pregador. Eu não estou preocupado com o anel que ele tem no dedo. Eu quero saber se tem fogo no altar. Quem se preocupa com a beleza do altar é a gente. Pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor está de terno bonito, é verdade. O senhor está falando isso, mas sua gravata é diferente, é verdade. O senhor está falando isso, mas o sapato é diferente, é verdade. Pois bem, mas antes do enfeite está uma pedra bruta aqui dentro, que quem lapida, quem trabalha é Deus. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Sabe que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo para você: ei, a pedra bruta é a pedra que ainda não passou pelo entalho da mão do homem. A pedra bruta é a pedra que ainda não foi influenciada pelo homem. A pedra bruta, ela pode ser bruta, mas é verdadeira, é autêntica e fala o que Deus manda. Abre a tua boca e dá glória. O que tem de pedra enfeitada não é brincadeira. A pedra é bonita. Eu não falo, eu não posso. Quem sou? Eu não posso, porque, vou dizer, porque às vezes deve. Ou usar um linguajar tão feio, meu Deus, me perdoe. Não faz parte do meu vocabulário. Mas tem coisa presa com os outros. Não posso falar, não posso dizer. Ei, fica na autenticidade de Deus na tua vida. Sabe por que Deus escolhe pedra bruta? Porque quem trabalha com a pedra bruta não é o homem, é Deus. É melhor tu ter um amigo que parece uma pedra bruta, que fala na tua cara o que acha que está errado, do que ter uma pedra polida que só bate no teu ombro para mentir e te dar lisonja. É, meu irmão, o senhor não está entendendo não? Eu vou falar. Olha o que a Bíblia vai me dizer, meus irmãos. A Bíblia é muito clara, a Bíblia é poderosa, porque ela me ensina algo tremendo. Provérbios capítulo 9, versículo 9: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Sabe quem faz
isso é a pedra bruta. Provérbios capítulo 27, versículo 5: melhor é a repreensão franca do que o amor fingido. É melhor ser profeta nessa última hora. Quem é pedra bruta aqui? Levanta a mão. Continue assim. Vão lhe chamar de ignorante. Vão. Continue assim. Fale o que Deus manda. Quem mescla a palavra, quem dá o enfeite somos nós. Porque Deus na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu não tenho tempo. A única coisa que ele diz é: fala o que eu te mando. Depois que Elias levantou 12 pedras brutas, eu termino aqui. Quem está gostando, diga glória a Deus. A Bíblia diz, olhe para cá que isso aqui é muito importante para me terminar, que ele pegou 12 pedras. Quantas pedras eu disse? 12. Quantas eu disse? 12. Pastor, mas tem um problema aí. No tempo de Elias, o reino do norte estava dividido com o reino do sul. Você conhece a Bíblia? 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Só que Elias sabe que Deus só manda fogo num altar que está unido. Tu vai pegar quantas pedras para levantar o altar? Tu vai pegar 10? Não posso. Tu vai pegar as 2? Também não. Para Deus poder mandar fogo, eu tenho que mostrar para Deus que as 12 estão na presença do Senhor. A unidade. A unidade. A unidade não é estar todo dia junto. Não. A unidade não é estar todo dia eu na tua casa ou na minha, ou todo dia a gente falando no telefone. Não. Unidade é pensarmos juntos. Unidade é sentirmos juntos. Unidade é termos o mesmo propósito. Unidade é termos a mesma visão. Eu posso estar no Brasil, você lá no Japão, mas nós estamos servindo o mesmo Deus, estamos unidos na mesma fé. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Depois que ele levanta as 12 da unidade, Elias faz algo interessante. 1 Reis 18:34. Elias diz assim: enchei de água os 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E a Bíblia diz que derramaram. Depois Elias mandou encher mais 4 e derramaram. Depois Elias mandou encher mais 4 e derramaram. 150 litros de água. A Bíblia diz que a água molhou o sacrifício, molhou a lenha, molhou a pedra, molhou a terra. E Elias ainda mandou fazer um córrego ao redor do altar. Eu não tenho tempo para descer dos pormenores. Eu só quero focar uma coisa. Alguém vendo Elias fazer aquilo poderia dizer: esse profeta está louco, ele está jogando água no altar. Porque geralmente é assim. Quem não é espiritual não entende a ação de quem é espiritual. Mas não tem problema. O que Elias está dando no altar é a maior oferta que valia naquela época. Deixa eu lhe lembrar, fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. Quem tinha água, meu irmão, era rei. Elias mandou jogar 150 litros de água. Joga água aí. Eu vou dar a minha oferta. A minha oferta não é pequena. Eu vou dar o que eu tenho de melhor. Pode não ter água lá no Acabe, mas comigo tem, porque Deus proveu lá no Querite. Joga água, joga água, joga. Aleluia. Você sabe que para Deus mandar fogo, Ele precisa ver em você a sua melhor oferta. E quando eu falo de oferta, eu não estou falando só de real, eu não estou falando de dólar, eu não estou falando só de euro não, irmão. Quando eu falo de oferta, eu falo de um Deus que quando pede, Ele não pede igual as Casas Bahias, por parcela, dividida até em 36 vezes. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Quando Ele pede, Ele só trabalha com todo. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Deus não te pede um pingo d'água, um copo d'água. Se Ele te pede, derrama igual Elias, derrama tudo no altar. Elias fez a oração mais rápida que a Bíblia já registrou. Você conhece? E naquela oração simples de Elias, Deus manda fogo do céu, consome o sacrifício. Era oferta de holocausto, você sabe, oferta de holocausto é oferta queimada. Consome o sacrifício. O fogo pega até no meio das pedras, lambe a água que está ao redor. O culto do Carmelo, se fosse hoje, pelo Facebook, pela internet, pelas mídias sociais, seria o culto mais estrondoso da história. Por quê, pastor? Porque o culto terminou assim, todo o povo gritando: só o Senhor é Deus. É aqui que eu quero concluir a mensagem, porque se terminasse no Carmelo ficaria lindo. Elias o herói, Elias o super-homem, Elias o grande profeta. Mas Deus é diferente de nós. Nós julgamos as pessoas por um momento, por um ato, por uma oportunidade, por uma projeção. Não é assim que nós julgamos as pessoas. Se saiu bem, glória a Deus. Se não se saiu, poxa, não deu para se sair. Mas Deus não faz assim, filho. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha o contexto. Ele olha o ontem, Ele olha o hoje, Ele olha o amanhã. Ele conhece tudo acerca da tua vida. Quem te julga por um momento é o homem, mas os olhos de Deus, disse Jó, não são de carne. Samuel ouviu Deus dizer para ele: ei Samuel, não olhes para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem. Deus conhece o coração, Samuel. Por que eu estou lhe dizendo isso? E aqui eu concluo. Porque depois do Carmelo, você procura o leão dos profetas. Aonde é que ele está? Aonde está Elias que viu o fogo descer? Aonde está Elias que terminou o culto, todo mundo gritando: só o Senhor é Deus. Elias está fugindo, e é o texto que nós lemos. E aqui eu quero encerrar no texto que nós lemos. E fugindo, Elias está fugindo das ameaças de Jezabel. Você sabe disso. Jezabel pediu a cabeça do profeta numa bandeja. Assim como os profetas de Baal morreram, Elias também irá morrer. E parece que toda aquela audácia, aquela fé, aquela coragem, parece que sumiu. Não sumiu, não. Eu vou dizer mais uma vez. Parece que sumiu, mas não sumiu, não. Deus não investe na pessoa errada. Você não entendeu? Você não entendeu? Você não entendeu? Eu estava mês retrasado, pastor Lúcio França, com um pregador que eu pensei até que fosse seu parente. O nome dele é Juarez Tavares. Não sei se alguns obreiros aqui conhecem. Um grande homem de Deus, pregador da palavra do Senhor, que Deus tem levantado nessa nação. E lá com ele eu estava ministrando a palavra do Senhor. E ele me perguntou e disse assim: pastor, o que é que o senhor acha de Jonas? Jonas é desobediente, Jonas é rebelde, Jonas é o profeta fujão. E eu disse para ele assim: pastor Juarez, olhe pela outra ótica, olhe pelo outro lado. Ele disse: qual o outro lado que existe? Jonas é profeta, quem escolheu foi Deus. Ele disse: pastor, eu não estou entendendo, só está defendendo Jonas. Eu disse: eu vou lhe explicar para você entender. A Bíblia diz, só no livro de Jonas, que Deus não investe na pessoa errada. Porque quando Jonas estava no porão do navio, quem mandou o vento para despertar Jonas foi Deus. Não, você não entendeu. Quando Jonas saiu do porão do navio, a última coisa que Jonas queria fazer era pregar. E ele pregou no meio da tempestade, dizendo para os marinheiros: eu sirvo o Deus dos céus e o Deus da terra e o Deus do mar. A última coisa que Jonas queria era dar a vida dele por alguém. E ele disse assim: pode me jogar no mar,
Não, você não entendeu. Quando Jonas caiu no mar, alguém podia dizer, vai morrer o rebelde. Deus disse, não vai morrer, porque eu ainda tenho promessa na vida dele. Deu ordem ao grande peixe, e o grande peixe tragou Jonas vivo. Ah, pastor, mas Jonas é desobediente. Podia até ser, mas a Bíblia diz que dentro do peixe Jonas orou e jejuou 3 dias e 3 noites. Se fora do peixe ele não sabia o que era isso, dentro do peixe ele fez até voto na presença de Deus. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Para você entender que Deus não investe na pessoa errada. Pastor, mas a Bíblia diz que Jonas terminou murmurando. Último capítulo, último versículo. Então eu vou lhe lembrar que quando Deus mata a árvore e tira a sombra da cabeça de Jonas, e ele abre a boca dizendo, é melhor morrer do que viver, sabe o que Deus mandou para ele? Um vento calmoso, como querendo dizer assim, sossega o teu coração, porque eu sei o que tu está passando. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Deus lhe trouxe hoje aqui para dizer, eu não invisto na pessoa errada, Deus investiu em você. E eu termino agora, fique de pé em nome de Jesus. Pastor, mas Elias está fugindo. Sim, está fugindo. Fugindo Elias no deserto, deita-se debaixo de um pé de zimbro. E é o texto que nós lemos. E ele dorme. E quando Elias abre os olhos, Elias viu 4 elementos e uma promessa. Eu vou dizer de novo. Elias está dormindo debaixo do pé de zimbro. Quando ele abre os olhos, ele vê 4 elementos e ouve uma promessa. O que foi que Elias viu, pastor, quando ele se acordou debaixo do pé do zimbro? A Bíblia diz que quando Elias abriu os olhos, ele viu uma botija de água. Você não entendeu? Você não entendeu? Olhe para mim que eu quero ser didático. Todo crente que anda com Deus tem memória. Quem tem memória tem lembrança. E se tem uma coisa que Deus trabalha na vida do crente, é com memória. Por quê, pastor? Porque quem tem memória tem história. Pegou? Não pegou, vou explicar. Pastor, por que que quando Elias abriu os olhos, viu a botija, do que foi que ele lembrou? Quando Elias abre os olhos e vê a botija de água, Elias vai lembrar da provisão de Deus lá no Querite. Está vendo essa água, Elias? Tu lembra do Querite? Quem cuidou de ti lá fui eu. Elias, quando olha para a direita, ele vê um pão. Quando ele olha aquele pão, lá vai Deus trabalhar na memória de Elias. E ele vai lembrar da casa da viúva de Serepta. Te lembra que ela fez o bolinho e te deu? Eu cuidei de ti e eu cuidei dela. Não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Elias dá uma olhadinha para debaixo do pão. É Bíblia. Sabe o que ele vê? O pão estava sobre brasas. E quando Elias vê aquelas brasas de fogo, ele lembrou: eu estou fugindo, mas eu já vi fogo descer do Carmelo. Quando Elias olha para a cabeceira dele, onde ele estava deitado, ele vê um anjo de pé. E se isso não surpreende Elias, homem que vê céu aberto, mas vai surpreender, não o que ele vai ver agora, mas o que ele vai ouvir. O anjo abriu a boca e disse para ele: levanta, come, bebe, porque longa a tua caminhada. Oh meu Deus do céu. Levante as suas duas mãos para o céu nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus nessa noite trabalha com memoriais. Deus nessa noite trabalha com histórias. Deus nessa noite trabalha com lembranças. Pastor, o que isso tem a ver com a ceia? Eu gosto desse negócio, vou coadunar agora.
Elias viu 4 elementos e ouviu uma promessa. Na ceia você tem 2 elementos e uma promessa. Você tem o pão, você tem o vinho. Qual é a promessa? Jesus disse: eis que vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei do fruto da vide, até que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Deus trabalhou com Elias puxando na memória. Deus trabalha hoje do mesmo jeito. O que é a ceia? É um memorial. Você está entendendo? Ainda não pegou o mistério. Eu quero orar. Meu Deus. Deus trouxe a lembrança daquilo que Deus já havia feito com Elias. Deus hoje nos traz a lembrança daquilo que Jesus fez por nós no Calvário. Então lá vai uma palavra de Deus para nós orarmos. Todas as vezes que você se sentir triste, desanimado, cabisbaixo, igual Elias, ei, deixa o Espírito Santo te fazer lembrar das vitórias que Ele já te deu, dos livramentos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, oh glória, dos querites por onde você já passou e a provisão de Deus foi contigo, da mão da viúva de Serepta, do lugar mais pequeno, da onde você pensava que não tinha recurso, Deus te surpreendeu. Deixa Deus te lembrar nesta noite. É por isso que Davi, se estivesse aqui nesta noite, Davi cantaria o Salmo 103. E sabe que Davi diria: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aleluia. E que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios.